Olá, senhora Valesca, tudo bom? Deixa eu mostrar aqui alguns detalhezinhos aqui. Ah, Começando, né? Lá pela sala, né? É a troca do painel com a instalação numa prateleira, as portas de correr inferiores do rack, o armário lá pro aquário, né? Aqui o que acontece? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui esse MDF que ele vai ser, né, engrossado e colocado mais alguns reforços aqui por dentro. Não aparece, mas ele fica um pouco mais firme. E aqui, apesar de não constar, eu ia colocar mais uma trave aqui de cutelo, né? Imitando uma divisória, para a gente poder redistribuir melhor essa carga para o chão. Mas só desse formato aqui ele já dá cabo, mas a gente coloca mais um reforço e ele segue jogando isso para os rodapés, né? E o rodapé joga para o chão. Então, desse jeito aqui, facilmente suporta aquele peso do aquário e sem maiores, né, questões, tá bom? Aí aqui no caso deixou uma prateleira interna, a depender a gente pode botar duas, depois o senhora me fala dependendo do que for guardar aqui, a gente redistribui o espaço. O armário da cozinha, né, mesmo esquema, aqui eu deixei uma prateleira só para a senhora ter uma noção, fica uma medida de 30 mais ou menos centímetros de altura. Entre prateleiras, né? 30 aqui, 30 aqui, tá bom? Naquela medida de 1,80, mais ou menos, né? E as duas prateleiras acompanhando ele na cozinha. Aí no caso aqui seria tudo branco, é porque aqui eu esqueci de aplicar a fita de borda, mas entenda-se como todo mundo branco na cozinha. Aquela peça, né? A senhora pediu pra gente trocar, a lateral inchou do armário, mas aí eu deixei aqui só para constar. No quarto, eu achei interessante essa modulação. E já explico por quê. Aqui no caso é a entrada do ambiente, né? Essa linha aqui é mais ou menos onde a porta bate, com ela aberta, né? Aqui ao adentrar o recinto. Desse jeito aqui, o quarto consegue ter um bom fluxo. Dá para, né? Aqui no caso, utilizar, né? As portas de correia. Aqui dá até para ser porta de giro, né? Aquela que abre para fora. A de correia é um pouco mais prática nesse sentido aqui de quarto, né? Ainda mais que se tiver alguém aqui, alguma coisa, você simplesmente desloca a porta aqui, né? No próprio eixo, né? Do trilho. E não precisa, né? Voltar, né? Dar um passo atrás para poder abrir. Mas a gente já chega aqui, né? Como é que isso está. Por que que aqui eu fiz alguns testes e eu acho que não é interessante? Um roupeiro desse modelo, ele tem 55 de centímetros de profundidade. Só o roupeiro seria mais ou menos isso aqui. Só que aí o que acontece? Mesmo que jogue essa cama mais lá para o canto, a gente tem a tendência ainda de ficar curto. Por quê? Você vai abrir a porta e daqui de dentro ainda sai, vou simular aqui bem grotescamente, ainda sai uma gaveta com uns 50, mais ou menos, ou 45 de profundidade. Então, pensando numa gaveta, seria essa medida aqui, ó. Então você vai ter que sentar na cama para poder abrir a porta e puxar a gaveta. Entende? Essa gaveta vai vir mais ou menos aqui. Ó. Você vai. Aqui eu estou simulando bem grotescamente, né? Abriu a gaveta, ó, ela vai vir aqui. Então olha o espaço que sobraria. No dia a dia não fica muito prático, a não ser que você vem aqui pela lateral, abriu a gaveta, usou, e aqui, né? Não de frente, mas de lado, aí você vai ter que pegar aqui a gaveta, né? E fechá-la novamente. Então, para o dia a dia, essa posição aqui acabaria realmente complicando nesse fluxo, né, aqui do caso, mantendo a cama nessa parede, tá bom? Aí por isso, essa parede aqui de frente à cama, ela é mais interessante. Vamos lá. Aqui, o que que eu fiz? Aqui a medida é maior,
Então o armário seria mais largo. No caso aqui eu dividi em 3 vãos, né? 3 portas de correr. E a interna aqui deixei com esse layout, mas a gente pode ajustar. Gaveteiros, né? 8 gavetas. Cabideiro, malheiro, né? 3 malheiros. E aqui múltiplas prateleiras dividindo o vão. Aqui na sequência a gente tem um nicho, né? Pode ser iluminado. Aqui de frente para a cama. E para o nicho não ficar absurdamente profundo, que ia ficar até estranho, para poder acompanhar a medida aqui do guarda-roupa, aqui a gente consegue encaixar um módulo, que pode ser mais um armário, né, com múltiplas prateleiras, ou até mesmo um armário sem prateleira, que aí dá para guardar material de limpeza, uma vassoura, rodo, de repente essas coisas. A gente pode ver uma medida para poder casar melhor isso aí. Que aí a gente consegue aproveitar isso aqui. E com a porta, né, ainda mais que é um madeirado, ele tem os veios e as rajadas, dá para disfarçar bem ali a folga e aproveitar também, né, esse espaço. Que aí de repente a gente bota aquele sistema de clique, né, de leve toque, que aí é só empurrar a porta, ela pula, ela vai abrir, abre a porta, faz a utilização, fechou, clica de novo que ela fecha e ficaria sem puxador. Ficaria mais discreto nesse sentido, tá bom? Foi isso, até né, demandou um pouquinho mais de tempo do que eu imaginei, que eu estava fazendo essas contas aqui para tentar encaixar nessa parede, dar uma outra possibilidade aqui, mas todas elas que eu testei aqui, poxa, não ficaram boas, não fica interessante. Sem contar que nessa posição que eu estou propondo, se a gente jogar a cama um pouquinho para cá, dá para encaixar uma mesa de estudos aqui. Aqui na caberia, não muito grande, lógico, né? Mas respeitando aí um pouquinho, a gente de repente consegue encaixar uma mesa de estudos, né? De repente com a prateleira. Mas, enfim, eu fiquei, né, aqui somente no que a gente tinha conversado. Mas dá pra, nesse layout a gente consegue ainda explorar um pouco mais esse espaço aqui. Depois, se a senhora puder, me dá um retorno, que aí eu faço os ajustes necessários. Mas, de qualquer maneira, eu já vou rodar uma prévia de orçamento e encaminho para a senhora. Queria só que a senhora tivesse noção do que e como eu estou orçando isso aí, tá bom? Porque aí a gente faz as revisões depois, caso sejam necessárias. Um abraço.